Fala pessoal, beleza? Então, conforme eu tinha prometido, hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula referente ao curso do Audio Designer. E hoje na primeira aula a gente vai tentar passar para vocês a informação de como que é criado um projeto de PCB. Então, como é que é feito isso? Como é que eu gero o projeto e como é que eu incluo a parte do esquemático e a parte de PCB dentro desse novo projeto, tá? Só para relembrar aqui, no canal eu deixei o link para vocês baixarem o Audio Design. Então você entra no RJS Channel, tá? Aqui você clica nesse link que ele já abre direto vai abrir direto a página lá da Audio. Para você fazer o teste grátis do software por 30 dias. Então você preenche, faz o cadastro e consegue utilizar o software. E acho que vai ser um período bacana para a gente tentar desenvolver esse curso, tá bom? Então faz o cadastro, preenche todo o que é solicitado aí pelo fabricante do software e você consegue utilizar para a gente aprimorar essa parte de desenvolvimento. Legal? Então vamos lá, vamos para o que interessa. Então vamos baixar aqui. Bom, esse aqui é o ambiente de desenvolvimento, tá? Então como é que eu faço para criar um novo projeto? Então vamos ser bem práticos, porque esse curso tem que ser bem dinâmico. A gente não vai ficar perdendo muito tempo falando e vamos colocar a mão na massa. Então, a primeira coisa, você vai aqui em File, New, Project. Então, vai abrir essa janela de New Project. Então, você vai vir aqui em PCB Project. Tá? E aqui tem como você colocar o nome, a localização onde vai ser salvo esse projeto. Então, vamos batizar aqui como aula 1. Certo? Local onde vai salvar. Então ele vai salvar, pelo menos no meu diretório, aqui vai salvar na pasta público, documentos, Audio, projetos. Tá? Então ele vai criar essa pasta aqui nesse local. Bacana? Então vai ser um projeto de PCB. Eu vou usar um template. O que é o template? É exatamente aquela faixa que ele faz no software, representando a página, o layout do descritivo de posicionamento do circuito. Legal? Então vamos dar um OK aqui. E aqui ele já criou o nosso projeto aula 1. Por que é projeto? Porque a extensão aqui está PRJ-PCB, ou seja, um projeto de PCB. Certo? Então vamos dar um Save Project. Então ele já está naquela pasta que na abertura a gente fez naquele diretório. Legal. E o que contempla um projeto de PCB? Então, dentro do Audio, a gente tem que criar dois ambientes. Então, eu preciso criar um esquemático, que é onde eu vou desenvolver o circuito eletrônico, onde eu vou colocar os resistores, capacitores, todos os componentes que vão fazer parte dessa placa. E um arquivo de PCB, que é fisicamente a placa final. Então todas as manipulações que eu fizer dentro do esquemático, eu consigo importar para o PCB e utilizar essa manipulação está com link. Então se eu faço alteração na parte de esquemático, eu levo essas alterações para a parte de PCB. Então vamos ver como que é isso. Então está aqui criado o projeto e aqui ele está falando que não tem nenhum documento adicionado. Então eu não tenho nenhuma parte de esquemático nem PCB dentro desse projeto. Então a gente vem aqui, clica com
com o botão direito em cima do projeto e fala Add New to Project, ou seja, eu vou adicionar a esse novo projeto. Então eu vou adicionar um esquemático. Legal. E também clico aqui de novo com o botão direito e vou pedir para adicionar a parte de PCB. Então ele está gerando aqui o arquivo de PCB. Está adicionando. Beleza. Então aqui, pessoal, ele já adicionou o meu board aqui, né? Seria um dimensionamento padrão do tamanho da placa. Isso aqui a gente vai estudar depois como que a gente faz o dimensionamento da placa, ou seja, coloca as devidas medidas, né? Qual o tamanho da placa que eu quero. E aqui ele já me criou também a página de esquemático. Certo? Aqui eu posso também dar um clique com o botão direito e dar um Save As. Então eu vou colocar com o mesmo nome, né? Então vamos, em vez de chamar Sheet 1, vamos colocar como aula 01 no nosso esquemático. E vou clicar com o botão direito do mouse e dar um Save As. Vou batizar a minha parte do PCB com o mesmo nome. Então, aula 01. Estou salvando aqui, tipo do arquivo vai ser uma extensão PCB-Doc, que é um documento de PCB. Salvar. Então aqui, ó, quando ele não está indicando que está vermelhinho, por exemplo, o esquemático aqui ele já é um arquivo que foi salvo, ele está branco, ele não está com nenhum sinalizador. E a aula 1 PCB doc também está salvo. Então o meu projeto ainda não está salvo porque ele está sinalizando que está vermelho. Então eu venho aqui, clico com o botão direito e dou um Save Project. Bacana? Bom, então agora eu tenho um projeto que contempla dentro desse projeto um esquemático e um arquivo de PCB. Certo? Então aqui eu já posso partir de um esquema eletrônico, levar essas informações para dentro de uma placa de PCB. Ou seja, se eu colocar um componente aqui, eu importo isso e levo lá para o PCB. Então vamos fazer um básico aqui, um circuitinho bem simples, só para a gente ter uma pequena noção de como vai funcionar isso. Então, na barra de ferramentas aqui, ó, eu tenho já alguns ícones prontos, ou então eu posso vir aqui na parte de Place e também tenho como adicionar componentes, fazer ligações, coisa do tipo. Tá vendo que eu tenho partes aqui, ó? Então eu posso buscar algum outro componente. Mas como esse esquema nosso é bem simplificado, eu vou usar essa ferramenta aqui que já é um atalho. Então eu vou importar aqui um resistor de 1K. Para rotacionar, é só você apertar a tecla Space. Ele vai rotacionando o componente na tela. Tá? Então vou colocar aqui o meu R1. Vou colocar aqui o meu R2. Vou dar um ESC. Tá? Para dar um zoom, eu posso vir na ferramenta aqui de zoom. Tá? Já dou um zoom direto, ele dá um Fit All. Ou eu posso dar um zoom na área que eu quero, por exemplo. Então se eu quero dar um zoom nessa área, eu venho aqui e dou um zoom nessa área. Tá? Para manipular a tela do esquemático, eu mantenho o botão direito do mouse pressionado e vou manipulando a tela nesse sentido. Tá? Então coloquei 2 resistores. E aqui eu também tenho a parte de libraries, que são as bibliotecas. Tá?
Então aqui eu estou com a biblioteca de simulação e tem as bibliotecas padrão do Alt, por exemplo. Tem a biblioteca aqui de miscelâneos. Então, por exemplo, tem aqui que são só de dispositivos. O que tem dentro dessa biblioteca? Deixa eu espaçar mais aqui para a gente ver melhor o que a gente tem de componente aqui. Então ele mostra o componente que eu selecionei. E aqui a base de esquemático, como ele vai aparecer na tela. Então, por exemplo, tem antena, tá vendo? O símbolo dos esquemáticos. Tem bateria. Tem um símbolo de campainha. Uma ponte retificadora. Então isso aqui é legal vocês darem uma olhada depois nessa biblioteca padrão. Tem bastante coisa, capacitores. Então essa aqui é a biblioteca que mais componentes a gente vai utilizar para montar a parte de esquemático. Legal? Então eu vou usar uma outra aqui que é só de conectores, tá vendo? Você tem uma de devices, que é de dispositivos, e tem uma só de conectores. Então dentro dessa de conectores também tem bastante coisa bacana, tá vendo? Coaxial, conectores do tipo header, aqueles saída de monitor de vídeo, aqueles famosos conectores DB, DB15, DB9, DB25 e assim vai por diante. Também temos aqueles tipo barra de pinos, né? Que é esse cara aqui. Então, só para exemplificar esse projetinho simples de como é feito, vou pegar um conector de 2 vias, vou dar um place nele. Ele vai levar esse cara aqui para a tela do esquemático. Tá? Posso nomear esses resistores. Clico 2 vezes, né? Então ele está com R interrogação. Então, como eu tenho 2 resistores, esse eu vou renomear como R1. Tá? O valor aqui já está, que é de 1K. E esse cara aqui vai ser o R2. Já renomeei, beleza. Então, eu tenho R1 e R2. Essa identificação aqui, deixa eu dar um zoom aqui pra gente. Tá vendo? Res2. Isso aqui, se eu quiser, eu não preciso mostrar. Então eu desabilito aqui o visible, né? Eu dou um OK. E aí fica R1, 1K, se quiser trazer mais para cá. R2 também 1K. Então a gente acabou montando um divisor resistivo. E eu tenho um conector que eu vou batizá-lo ele como conector, eu vou colocar como CN1. Vou colocar tudo maiúsculo. Esse comentário eu também não quero que apareça. Ou de repente eu edito esse cara e coloco o nome que eu quero, mas por enquanto eu vou deixar ele desabilitado. Então eu vou ligar o R1 em série com o R2 no conector CN1. Como é que eu faço essas ligações? Através dessa ferramenta aqui que é o Place Wire. Então, como é que é feito isso aqui, ó? Então, a gente vai ligar aqui no pino 1. E aqui eu vou ligar agora no pino 2 do conector. Então, tenho R1 ligado em série com R2 ligado no conector CN1. Aqui eu já vou salvar o arquivo. Então, basicamente, esse aqui é o meu esquemático. Vou trazer para o centro da folha. Então, por exemplo, eu tenho algumas teclas de atalho no teclado que eu quero ver o circuito mais de perto. Então, eu aperto ZA. Ele é como se eu tivesse feito o comando de Fit All.
E para ver a folha inteira e o circuito que está contemplando dentro dessa folha, eu dou um ZS. Então ele mostra o circuito desse jeito. ZA, ZS. ZA, ZS. Legal? Então agora eu vou clicar duas vezes nesse componente. Então eu já consigo importar esse circuito para o meu PCB. Por quê? Porque eu peguei ele de uma biblioteca padrão. Então ele já está editado aqui os footprints, tá vendo? Isso aqui eu vou explicar com mais calma nas próximas aulas. Então para você fazer importação para o PCB, ele tem que ter um footprint. Ou seja, é o desenho para o PCB. Então aquele desenho que você vai ver na placa. Então esse já está com footprint. Bacana. O R2 também já contempla um footprint. E o CN1 também já tem. Então eu já consigo importar esse cara aqui para o PCB. Então como é que eu faço isso agora? Agora eu vou aqui em Project. Vou compilar o projeto, tá vendo? Ó? Compile PCB Project aula 01. Vou dar esse comando aqui. Belezinha, não gerou nenhum tipo de erro. Então tá tudo ok. Aí eu vou em Designer e vou fazer um update. O que é esse update? Eu vou mandar exatamente esse circuito eletrônico linkar agora com a minha placa de PCB. Então a partir do momento que eu dou esse comando aqui, update PCB document aula 01, ele vai abrir essa tela, né? Onde vai ter as ações e os objetos que vão ser afetados. Então aqui ele está falando que eu estou adicionando o conector CN1, o resistor R1, R2, as nets que realiza a ligação entre eles, tá? E aqui está criando uma classe de componentes e aqui está criando uma região onde vai amarrar todos esses componentes dentro da placa. Isso aqui já é um recurso que eu vou explicar nas próximas aulas. Então eu vou validar esses caras aqui, tá vendo? Deu um check. E vou pedir para executar esse comando. Então ele deu um ok aqui, um feito, né? Realizou todas as operações, levou todas essas características que eu coloquei no esquemático para o PCB. Vou dar um close. Tá vendo? Aqui eu já importou todos os meus componentes para cá. Olha que bacana. Aqui eu vou dar um window, vou pedir para ele mostrar tudo na vertical, o esquemático e o PCB. Então aqui todos os componentes que estão aqui no meu esquemático levou lá para o PCB. Tá vendo que bacana? Então o que eu tenho? CN1, tá lá o CN1, tá vendo que legal? Como tá linkado, eu clico aqui, ó, no esquemático, ele já me aponta quem que é o cara lá no PCB. Bacana, né? Então basicamente é isso, eu criei um arquivo, um esquema eletrônico, editei, coloquei os valores do componente, importei para a parte de PCB, aproveitar, já vou salvar aqui. E na próxima aula eu vou explicar como que você vai fazer o dimensionamento dessa placa e a parte de roteamento. Então, a gente começou a nossa primeira aula aí com um circuitinho bem simples, mais demonstrativo, para ver como é que vai ficar esse cara na placa de circuito impresso. A gente vai trabalhar nas aulas futuras aí, fazendo dimensionamento e até chegar num projeto final em ambiente 3D, com imagem real, furação da placa, trilhamento. Vai ficar bem charmosa essa plaquinha aí. Tá bom? Se tiver alguma ideia do circuito simples que vocês já queiram lançar como desafio para a gente desenvolver, fica aberto aí para vocês acharem qualquer circuito e a gente dimensiona aí dentro do ambiente do áudio. Legal, pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha acrescentado informação e vamos tentando compartilhar o conhecimento aí para todos chegarem a um projeto de desenvolvimento dentro do áudio. Beleza, galera? Obrigado, tenha uma boa noite. Valeu!